Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que eu penso sobre Wagner Mancini no comando do Grêmio, hein? Ele tá deixando o América Mineiro para assumir o tricolor e o treinador tem uma premiação milionária para salvar o time do rebaixamento. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Não é mais segredo para ninguém, Wagner Mancini vai assumir o Grêmio nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E, na verdade, não apenas isso, né? Dependendo das circunstâncias, o treinador firmou um contrato até o fim de 2022. Não sabemos se na Série B ou na Série A. Mas sim, o Wagner Mancini deixa o América Mineiro, inclusive com um descontentamento do presidente, que reclamou publicamente do assédio do Grêmio ou da saída do Wagner Mancini, para ir comandar o Grêmio nesse momento. Que tem também novo vice de futebol. Com a saída do Marcos Herrmann, o Denis Abraão recebeu o convite e aceitou. O Denis Abraão é um dirigente histórico do clube, participou de campanhas vitoriosas dos anos 90, anos 2000, está há muito tempo no conselho de administração e resolveu encarar esse desafio de entrar no vestiário, tentar controlar os ânimos do vestiário para essa missão árdua que é de salvar o time do rebaixamento. E a sua primeira missão foi, obviamente, contratar um treinador. Ele insistiu em Roger Machado, que também insistiu no seu planejamento, na sua meta, na sua previsão de trabalhar apenas em 2022. E disso o Roger não abre mão, mesmo sendo o Grêmio, um clube onde ele tem tanta identificação. E eu respeito muito essa decisão do Roger. Eu sei que tem gremista que daqui a pouco vai ficar descontente com isso. Poxa, é um ídolo que não quis salvar o time nessa situação. Eu acho que é muito injusto você... É uma missão muito ingrata, gente, vamos combinar. E o Roger tá na dele para começar um trabalho a partir do ano que vem. O Wagner Mancini estava empregado, mas o Grêmio foi buscar o treinador que tem um rótulo de bombeiro. O que é o rótulo de bombeiro no futebol? É aquele cara que chega para apagar incêndio, né? Sendo bem didático, o Wagner Mancini tem o costume de recuperar equipes que estão na zona do rebaixamento e tirá-las dali. É justamente o que o Grêmio precisa. A minha dúvida é se há tempo hábil para isso. A gente vai falar a respeito disso na sequência. O Wagner Mancini deixou o Atlético Goianiense, vocês vão lembrar, para assumir o Corinthians. Ele também estava empregado, deixa o Dragão de Goiás e assume o Corinthians, entendendo como uma grande oportunidade na carreira. O Corinthians, na época em que o Wagner Mancini assume, isso na temporada passada, em 2020, estava na 17ª posição, dentro da zona do rebaixamento. Ele entrega o time no final do ano, no Brasileiro, na 12ª posição. Ele recupera o time. E eu vou falar mais sobre o trabalho do Wagner Mancini também no Corinthians, que foi a última passagem dele que a gente acompanhou mais de perto. Depois ele começa o Paulistão, enfrenta instabilidades, porque o elenco também era curtíssimo, nem perto desse Corinthians que a gente está vendo hoje. E aí, depois de uma derrota num derby, sem conseguir chegar às finais do campeonato, ele acaba sendo demitido também. Agora, ele consegue recuperar o América. O América estava numa situação muito preocupante, 19º colocado, vice-lanterna, onde hoje está o Grêmio, e ele deixou o América numa recuperação muito importante, interessante, na 11ª colocação. Mas resolve aceitar esse desafio do Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio é maior que o América? Não, eu nem colocaria dessa forma, porque obviamente o Grêmio fez uma proposta muito sedutora ao Wagner Mancini, que tem obviamente uma perspectiva daqui a pouco profissional maior, e também porque, digamos, ele tem no horizonte a chance de ganhar um valor considerável. Segundo o meu amigo Diogo Rossi, da Rádio Bandeirantes, em Porto Alegre, o salário oferecido ao Mancini é de R$700 mil para ele e toda a comissão técnica. Não é 700 mil para ele, mas é um salário interessante, aí na casa dos 400 a 500 mil reais só para ele, 700 mil compondo toda a comissão técnica. Mas o grande lance está na premiação, se ele salvar o time do rebaixamento. E a gente está falando de um clube, de novo, né, superavitário, com dinheiro em caixa e que perderia muito dinheiro caso fosse rebaixado. Se o Grêmio for rebaixado, vai perder muito dinheiro de patrocínio, de cotas de televisão. Então, se manter na Série A vai fazer com que o Grêmio se mantenha dentro da sua estrutura orçamentária. Por isso, a premiação ao treinador é de R$5 milhões.
esse Pix é bacana, hein? Final do ano, em dezembro, né? Você está olhando para o celular, lá vem um Pix de 5 milhões de reais. Estou fazendo uma figura aqui, né? Nem sei se esse valor seria pago de uma vez só, mas essa é a premiação para o Wagner Mancini salvar o time do rebaixamento. A missão dele não é fácil, o Grêmio tem 14 jogos, como eu já falei no outro vídeo aqui, e precisa vencer 7 partidas dessas 14. O Grêmio venceu 6 até agora no Brasileiro em 24 jogos. Desses 14 jogos que faltam, o Grêmio precisa vencer 7 pelo menos, um aproveitamento de 50%. O Wagner Mancini tem um aproveitamento no América, desde que ele chegou, de 45%. Hoje o Grêmio tem um aproveitamento no campeonato de 32%. O Mancini, como eu disse, tem essa vertente, né, essa marca de recuperar equipes. O meu grande problema, a minha grande dúvida é se haverá tempo, exatamente porque é um número de jogos muito menor do que ele tinha no Corinthians, por exemplo. E quando ele chega no América, ele tem 22 jogos, 21, 22 jogos, também é um tempo maior, sem, digamos, aquela pressão da reta final, né, onde ele consegue recuperar o América. Como é que jogam os times do Wagner Mancini? Compactação, muita competitividade, sistema defensivo sendo priorizado e muita velocidade para sair em transição. Isso é um jeito de jogar reativo? Pode ser, mas é um jogo pragmático, muito veloz, de muito combate. É assim que o Wagner Mancini consegue recuperar suas equipes. Vai conseguir fazer isso no Grêmio? Não sabemos. Mas provavelmente esse é o modelo de jogo que ele vai adotar a partir de agora para estancar essa sangria, para curar esse paciente que está na UTI em estágio terminal e que precisa ser salvo. É o que o Wagner Mancini vai fazer a partir de agora. Deve chegar nessa sexta-feira, já comandar um treinamento e quem sabe já estrear no final de semana contra a equipe do Juventude, que é um jogo de vida ou morte contra um rival tradicional, né, regional dentro do futebol gaúcho, em que normalmente o Grêmio tem supremacia, mas esse Juventude do Marquinhos Santos tem feito campanha, tem feito bons jogos, tem tirado ponto de equipes muito maiores, de maior orçamento, e o Grêmio não tem ganhado de ninguém, né? A verdade é essa, está numa fase muito ruim, então não dá para contar que o Grêmio vá vencer o Juventude naturalmente. O Mancini vai ter que armar uma estratégia para isso. Nesses 14 jogos que faltam, o Grêmio tem 8 partidas em casa, e isso pode ser considerado uma vantagem? Pode. Mas contra Sport e Cuiabá, por exemplo, isso não aconteceu. Aliás, nos últimos 5 jogos o Grêmio conquistou 1 ponto só. É muito pouco para um time que quer e precisa sair dessa situação. Nesses 14 jogos que faltam também, o Grêmio vai enfrentar muitas equipes que estão na parte de cima da tabela. E aí eu poderia citar, já na sequência, tem Bragantino, tem o Inter, tem um Grenal pela frente, tem o Palmeiras, tem 2 vezes o Atlético Mineiro na última rodada e um jogo atrasado, tem mais uma vez o Flamengo, tem o Corinthians na penúltima rodada, são adversários muito difíceis que o Grêmio vai enfrentar a partir de agora. E isso também dificulta a missão do Wagner Mancini. Mas além da gente olhar lá para frente, para todos esses jogos, para os adversários, o que a gente precisa nesse momento é entender de que forma o Mancini pode recuperar imediatamente. E não há outra forma a não ser vencendo o próximo jogo, independentemente da atuação. O Mancini vai precisar resgatar a confiança de alguns atletas, vai precisar montar uma equipe muito competitiva e engajada e com isso afastar alguns jogadores. Não sei se ele vai ter peito para isso, mas ele vai ter que limar alguns atletas que não têm condição profissional de atuar hoje no Grêmio. Um deles é o Diego Souza, que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Grêmio com a forma física que ele está. O Rafinha também, que é um cara que está sendo nocivo ao vestiário, vai ter que ser controlado. Tecnicamente ele é importante, mas o Mancini, que é um cara experiente, que é um cara rodado, vai precisar também administrar essa situação. Outros jogadores que ainda estão aparecendo no time, como o Everton Cardoso, enfim, não tem mais condições. Ele vai ter que ver de que forma esse elenco vai poder lhe ajudar a desenvolver o futebol que ele pretende e precisa a partir de agora. Como é que ele foi no Corinthians? Cara, no Corinthians ele teve esse resgate do time. Era um time muito limitado, viu? Era um time que ainda tinha Matheus Vital, Léo Natel, que ele testou de falso 9, o próprio Ramiro ainda estava no time titular, Gabriel. Era um time bem diferente dos reforços que agora chegaram. E ele conseguiu primeiro ajustar a defesa e depois fazer com que o time tivesse velocidade lá na frente, vencesse jogos por 1-0,
Tem uma vitória até de 5-0 sobre o Fluminense, que é meio fora da curva, mas ele começou a conquistar alguns resultados assim magros, mas muito efetivos. O time do Corinthians começou a ser muito efetivo nessa recuperação, chamado inclusive o seu estilo de jogo por alguns torcedores do Corinthians mais empolgados na época de mancinismo. Ele gerou isso. Depois ele adota um 3-5-2 já nessa temporada, né, na virada do ano. Muito interessante. Um time que tinha 3 zagueiros, né, onde ele prioriza ali o João Vitor, que estava chegando da base, o próprio Raul Gustavo dando oportunidades. O Luan começa a ter a sua melhor fase, o seu melhor momento no Corinthians foi nesse sistema, porque aí ele começou a ter mais liberdade no meio para flutuar. Ele não tinha muitas opções, aí ele perde o Mantuan também lesionado, aí ele testa o Mosquito começa a ser o jogador, digamos assim, mais efetivo do time. O Mancini tem alguns méritos nesse Corinthians, que depois acabou não conseguindo mais extrair nada de positivo, porque realmente o time tinha muitas limitações. E aí ele teve um tempo, ele teve um prazo de validade que acabou. Mas aquilo que ele se propunha, que era exatamente salvar o time, ele conseguiu. E é nisso que o Grêmio está apostando agora, com menos tempo, com menos jogos, mas exatamente nessa capacidade que tem o Mancini de resgatar equipes. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu vou confessar para vocês que eu gostei, porque dentre as possibilidades, de você ter que buscar um treinador para tentar salvar agora, resolver o teu problema agora, mas já pensando ali na frente, seja Série B ou Série A, o Mancini é um cara que conhece futebol, tem experiência, já rodou por grandes clubes, inclusive marca um retorno ao Grêmio. Ele foi jogador nos anos 90, não titular, mas fez parte do grupo vitorioso da Libertadores em 95. Depois ele assume o Grêmio em 2008, começando a carreira de técnico, e é demitido com 6 jogos, sem perder. Vejam só, ele tinha 6 jogos e foi demitido de forma invicta. Já contei essa história. O Grêmio foi enfrentar o Grêmio Jaciara, que era um clube praticamente amador do Mato Grosso, e com 2-0 no jogo de ida, você eliminava o jogo da volta nas primeiras fases da Copa do Brasil. Ele vence o jogo por 1-0. Ele não elimina o jogo da volta e ele é demitido entre as 2 partidas. Na volta, o Grêmio com um novo técnico ou com um interino, não lembro agora, aplicou 6-0, 6-1 nesse time do Jaciara. E o Mancini foi demitido ali. Mas também por outras questões mais extracampo, políticas e tudo mais. E obviamente ficou uma mágoa do treinador que só volta agora. A gente está falando de 13 anos depois, para tentar resgatar o time do rebaixamento. Olha que loucura como é o futebol. Eu confesso a vocês que eu gostei, porque nesse momento não há muito o que fazer a não ser se abraçar quando você está afundando numa areia movediça, em que se você se debater, você afunda ainda mais, então você precisa de tranquilidade e se agarrar em qualquer mão que está disposta a te salvar. Não tem outra solução. Vocês gostaram? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!